Graça e paz. Eu quero compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração, algo extraordinário, né? Quando eu leio a Bíblia, eu fico maravilhada com o que o nosso Jesus ele faz, né? A Bíblia relata aqui no livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo 22 em diante, fala que Jairo, ele estava com sua filha enferma. E ele ficou sabendo que Jesus estava chegando naquela cidade e ele foi até Jesus, né? A filha de Jairo, ela estava enferma e eu começo a imaginar que grande era a tristeza do seu coração, né? Não sei você, como pai, como mãe, mas quando o meu filho adoece, graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de ficar internado ou de ter coisas graves, piores, graças a Deus. Mas de vez em quando ele cansa, né? E ele chora, e ele vomita, e é aquela agonia. E quando ele está enfermo, grande é a tristeza do meu coração. Às vezes eu quero arrancar aquela dor, aquela agonia dele, né, para mim, mas não posso. Não sei vocês, mas eu sou assim. E eu comecei a imaginar que o coração de Jairo estava desse jeito, angustiado por ver alguém que tanto ele amava doente, que não é fácil, não é verdade? Jairo, ele tinha um cargo muito importante diante da sociedade, ele era um dos principais da sinagoga, mas ele ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar. Não sei se ele já tinha ido atrás de outros médicos, de outras pessoas que pudessem ajudar a sua filha, mas ele foi atrás de Jesus. Ele não ligou, ele não se importou com o seu cargo, com a sua posição, com o que as pessoas iam falar, né? Ele olhou e disse: Jesus, ele pode fazer o que eu não posso fazer. Jesus, ele pode fazer o que você não pode fazer. Então, Jairo, ele foi atrás de quem verdadeiramente podia fazer algo por ele. Não é verdade? Então, Jairo, ele chegou para Jesus e disse: a minha filha está enferma. Vamos lá na minha casa, porque quando tu estender as tuas mãos, ela sarará. Isso é fé, né? Ele depositou a fé em Jesus, no meu e no seu Jesus. E quando Jesus ele foi até a casa de Jairo, no caminho, aconteceu algo, né, onde Jesus ele teve que parar, onde foi o período que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Então naquele momento ele para, né, e eu começo a imaginar que Jairo, o coração dele começou a ficar ansioso. E ele começou a imaginar: puxa, Jesus parou, o tempo está passando, a minha filha está enferma. Então isso aí é o que eu imagino, porque o meu e o seu coração é ansioso, nosso coração é ansioso. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no meu e no seu tempo. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas a Bíblia relata, aleluia, glória a Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito, né? Lá em Eclesiastes capítulo 3, fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo determinado de Deus na minha e na sua vida. Às vezes passamos por algo que não entendemos hoje, mas vamos entender depois. Às vezes passamos por situações difíceis em que às vezes pensamos que vamos morrer, que não vamos suportar, mas muitas das vezes é Jesus que permite para que eu e você se chegue mais perto da sua presença. Aleluia! Para que eu e você chame a presença de Deus e atraia a presença de Deus para mim e para a sua vida, para mim e para a sua casa. Mas há um tempo, não sou eu quem falo, é a palavra de Deus.
Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia relata que há o tempo de Deus e há um tempo abaixo da terra, que é o nosso tempo. O tempo Kairos é o tempo de Deus e o tempo Crono é o nosso tempo. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele manda no meu e no seu tempo. Ele estabelece hora, Ele estabelece dia. Ele fez o sol parar para dar vitória ao seu povo. Então, verdadeiramente, se você chamou Jesus para ir na sua casa, se você chamou Jesus para a sua dificuldade, se você chamou Jesus para a sua casa e colocou nas mãos de Jesus aquilo que você não pode fazer, porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Se você depositou a sua fé, a sua confiança, e se Jesus falou para você que ia na sua casa, não importa se ele for hoje ou se ele for amanhã, não importa que demore um dia, demore 2 dias, demore 1 ano, se ele falou para você que vai, aleluia, glória a Deus, ele vai. E o incrível é que quando ele diz que vai, o mais importante não é o nosso milagre. O mais importante é saber que vamos alcançar o milagre, mas no tempo da preparação, no tempo que estamos passando por provas, estamos passando por luta, o meu e o seu Jesus, ele anda ao nosso lado. O mais importante é isso, é saber que não estamos só. Jairo, ele estava lado a lado com Jesus. Jesus, ele estava lado a lado com Jairo, porque o coração de Jairo estava triste. Mas Jesus estava do lado de Jairo. Jesus disse para Jairo que ia, e Jesus, ele foi. Passou alguns momentos da caminhada de onde ele saiu até a casa de Jairo. E quando acontece aquele milagre na vida da mulher, Jesus segue novamente, só que algo também aconteceu. Chegou alguns principais da sinagoga e disse: olha, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Quando estamos passando por algo, sempre chega alguém e diz: olha, Carol, não precisa mais orar. Olha, Carol, está tudo perdido, está tudo acabado. Olha, desiste, porque não tem mais solução. Eu não vejo mais solução. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes alguém chega para você, onde você tem os seus filhos nas drogas, e diz: olha, desiste dele, porque não tem mais esperança. Olha, vão matar, vai ser preso, vai morrer nas drogas, vai morrer nessa situação. Ei, atrai a presença de Deus para a sua situação. Muitas vezes acontece algo dentro da sua casa que você diz, até você mesmo diz, não tem mais jeito. Ei, mas o dono da tua vitória, ele se chama Jesus Cristo. Ele traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus diz que Deus, ele fez reviver um vale de ossos secos. Um vale que não tinha mais vida, um vale que não tinha mais esperança. E ele juntou osso com osso e começou a surgir vida. A vida de Deus começou a surgir. E depois ele soprou e o Espírito veio. Então, qual é o Deus que você serve? Qual é o Jesus que você serve? Haverá alguma coisa impossível para Jesus? O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que opera na tua vida. Basta você crer. Quando os principais da sinagoga veio trazer as más notícias, Jesus chegou para aquele homem e disse: então somente creia. Creia.
E grande foi a alegria no coração de Jairo, porque ele não estava crendo em mim. Ele não estava crendo em você, porque eu e você somos falhos. Mas se Jesus ele falou que ia na casa dele, que Jesus ele então somente creia. Não importa o que os homens falem. Não sei se você está entendendo nesta tarde. Não importa as más notícias. Não importa o que o homem, o que você, o que as pessoas, o que tua mãe, o que teu filho, o que teu esposo, o que a esposa falou para você. Se verdadeiramente creres, verás a glória de Deus. Independente das más notícias, independente da situação, creia. Se Jesus ele falou para você no passado que vai fazer, e o tempo está passando e você diz, meu Deus, quando vai ser? Então somente creia, porque o Deus que eu e você servimos não é um Deus de barro, não servimos a homens, mas servimos a Ele que morreu na cruz por mim e por você. Então somente creia que no momento certo, no momento dele, Ele vai fazer. E Jesus, ele chamou alguns discípulos e Jairo para ir com ele à casa de Jairo. Mas quando chegou na casa de Jairo, existiam as pessoas chorando. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele perguntou, o que houve? Por que vocês estão chorando? E as pessoas dizendo, a menina está morta. E ele disse, a menina não está morta, a menina dorme. E as pessoas começaram a zombar de Jesus. Eu começo a imaginar que as pessoas dizendo, poxa, a menina está morta, e esse homem diz que a menina dorme. Muitas vezes é assim na sua vida. Muitas vezes as pessoas, aleluia, glória a Deus, zombam de mim, de você. Muitas vezes a pessoa diz, olha, ela está orando para quê? Ela está buscando para quê? Que se não tem mais solução. E nas esquinas da vida, as pessoas começam a zombar de mim e começam a zombar de você. Mas eu quero dizer que não importa o que as pessoas falem, o que as pessoas digam, se as pessoas zombam, Jesus, ele está vendo. Jesus, ele está vendo quem está falando de você. Jesus está vendo quem não está acreditando no seu milagre. Jesus está vendo quem é que está zombando de você pelas esquinas. Mas tão somente não dê ouvido a essas pessoas que muitas vezes chega e bate no nosso ombro, chega na minha, na sua casa e diz, olha, pode contar comigo, eu sou tua amiga, pode contar os teus segredos no meu ouvido, porque vai ficar aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas conte os seus segredos para Deus. A Bíblia diz que se quiseres orar, entra no teu quarto e fecha a porta, tem um particular com Deus. Não fica contando da tua vida, não fica contando dos teus sonhos. Porque José, ele contou os sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos tiveram inveja de José. Aleluia, glória a Deus. Então não fica postando as tuas dificuldades, né? Não fica contando as tuas lutas para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não oram por você. Muitas vezes você procura alguma pessoa de oração que você diz assim, ore comigo, verdadeiramente tem. Mas tem muitos que não estão nem aí para mim, para a sua tristeza, e zombam de mim. Isso são amigos, isso são familiares, isso são pessoas das ruas. A mesma coisa aconteceu. Amigos de Jairo chegou para dar as más notícias. As pessoas próximas estavam chorando, e quando Jesus disse que a menina estava dormindo, as pessoas não acreditaram. Muitas pessoas não acreditam na sua vitória. Muitas pessoas não acreditam, mas vão ver a minha e sua vitória no momento certo. E Jesus, ele chamou para entrar onde a menina estava alguns dos seus discípulos e o pai da mãe da menina.
porque as pessoas que não acreditavam ficaram de fora. Jesus não queria aquelas pessoas ali. Então se afaste de muitas pessoas que não acreditam na sua vitória. Se afaste e só chame para a sua casa quem verdadeiramente acredita, quem verdadeiramente pode lhe ajudar em oração, quem verdadeiramente pode estar com você no momento de tristeza e no momento de felicidade. E quando Jesus entrou, ele chegou para aquela menina e disse: levanta-te, menina. Talita cumi, que traduzindo quer dizer levanta-te. E a menina levantou. Aquilo que não tinha mais esperança, levantou. Aquilo que aos olhos de muitas pessoas estavam morto. A esperança de Jairo estava morrendo. A esperança de Jairo tinha morrido. Mas o dono da vida, aleluia, glória a Deus, o dono da vida, o dono da vida chegou e trouxe vida. E depois ele disse: dá alimento a essa menina. E a menina comeu. E todos depois viram o que Jesus ele fez na vida daquela jovem. Então é na minha, na sua vida. Jairo, ele saiu da posição dele. Ele saiu, ele não quis saber dos seus status. E ele foi chamar quem verdadeiramente poderia lhe ajudar. Ele foi chamar o Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você, ele depois ressuscitou. Ele foi chamado no Jesus, que é a própria vida. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Ele atraiu a presença de Deus para a sua casa. E quando a presença de Deus chegou na sua casa, algo diferente aconteceu. Pois quando a presença de Deus ele chega, o que é morto, ele revive. O que não tem mais solução, começa a reviver, começa a ter solução. Então esse é o Deus que eu e você servimos. Mas temos que servir a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Temos que atrair a glória de Deus primeiramente para a nossa vida, para depois a presença chegar na nossa casa. Mas quando eu e você chegarmos e atrairmos a glória de Deus e dissermos: Senhor, vem na minha casa, porque lá está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Atrai a presença de Deus para dentro do seu lar. Atrai a presença de Deus para a situação. Atrai a presença de Deus para aquilo que não tem mais solução. Porque quando a presença chega, algo diferente acontece. No tempo de Deus, Ele se levanta do trono para dar vitória a mim e a você. Então creia, então somente creia. Ainda que o seu barco entre água, ainda que o vento leve o seu barco para um lado e para o outro. Tem situações na nossa vida que Jesus está no barco. Mas tem situações das nossas vidas que Jesus está fora do barco. Como aconteceu na pesca maravilhosa e na pesca que tem no livro de João. Onde no livro de Lucas, se eu não me engane, ele está no barco e manda os discípulos lançar a rede e eles pegam muitos peixes. Já no livro de João, ele está na praia e ele diz: olha, vai lá, vocês não conseguiram alimento, mas vai lá e lança a rede do lado direito. Não sei se foi do lado esquerdo, não lembro, mas Jesus ele deu uma direção aos seus discípulos. O milagre no livro de Lucas, ele estava no barco e ele mandou lançar. Se os discípulos lançassem para frente, lançassem para o lado, lançassem para a direita, ia achar peixe, porque Jesus só mandou lançar. Mas no livro de Lucas ele disse: vai e lança para o lado esquerdo, o lado direito, não lembro, mas ele deu uma direção. Jesus mandou lançar e Jesus deu uma direção. Então peça uma direção a Deus,
peça uma direção a Jesus, porque aconteceu os milagres diferentes. Mas o Jesus do milagre do livro de Lucas era o mesmo Jesus do livro de Marcos, o mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Jesus que operou e está escrito todas as suas promessas aqui na Bíblia. É o mesmo Jesus que opera hoje, é o mesmo Jesus que diz para você: o que queres que eu te faça? Então somente creia que no meu tempo o milagre vai acontecer. Não é no meu e não é no seu tempo. É no tempo do dono do tempo. É no tempo é no tempo que está nas mãos de Deus, no tempo já estabelecido. Mas nesse tempo, ore, louve, busque, jejue, se entregue, atrai a presença de Deus para a sua vida. Atrai a presença de Deus para a sua casa, faça a sua parte. Comece a louvar, cantar, comece a buscar, comece a adorar, leia a palavra, se alimente. No tempo de Deus, no tempo de Deus, algo diferente vai acontecer. No tempo estabelecido por Deus, a minha e a sua vitória vai chegar. Mas enquanto não chega este tempo, busque ao Senhor, ore pela sua casa, ore pela sua vida, ore pela sua família, não deixe de orar, porque o diabo tem se levantado para destruir aquilo que eu e você amamos, para destruir os meus e os seus sonhos. Mas se levante com autoridade dentro da sua casa e profetize sobre os vales de ossos secos vida. Atraia a presença de Deus e profetize: diabo, demônio, aqui você não mexe. Se levante com autoridade dentro do seu lar. E saiba que no momento certo, no tempo de Deus, no tempo da preparação, Jesus ele vai chegar. Jesus ele vai chegar e vai estender as suas mãos e vai dizer: menina, levanta. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu sei que o Deus a qual eu sirvo, no Jesus que morreu na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui, Ele é o dono da vida. Não há nada impossível. E se Deus ele falou para você, então somente creia.